galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Nardo Ferreira da Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais uma aula espetacular aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito comum de designers, de sobrinhos, de pessoal da gráfica, dos diretores de arte, que é como exportar o seu arquivo de fato, seja para web, seja para o meio digital, ou seja para o meio impresso, de maneira sustentável, de maneira construtiva, de forma que você aproveite aquele preset para as outras plataformas da Adobe, ok? Ou seja, você vai poder exportar lá no seu Photoshop, no seu Illustrator, no seu InDesign e programas afins. Então hoje eu vou ensinar você a construir isso da maneira mais construtiva, sem delongas, mas de uma maneira que você entenda, fique fácil e que você entenda de certa forma o conceito por trás desse processo de exportação. E não simplesmente vai lá, dá um export, um save as, salva um PDF e fala pronto, exportei. Não, a gente tem que pensar nos perfis de cores e é isso que a gente vai pensar aqui hoje, ok? Para a gente poder desenvolver essa aula a gente vai precisar basicamente de 3 programas, que é o Adobe Bridge, o Photoshop e o Illustrator CC, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o nosso Photoshop aqui e a gente vai vir aqui em Edit e nós vamos ter uma opção aqui chamada Color Settings. Clica no Color Settings e dentro do Color Settings ele vai trazer umas opções aqui que é o North America, ok? Só que o que a gente vai fazer aqui nesse caso? A gente vai colocar Custom, ok? E a gente vai customizar aqui o sistema de cores, a gente vai criar um profile, um perfil de cor, para a gente incorporar no nosso Bridge e o Bridge tratar isso para todas as plataformas da Adobe, ok? Então a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o sRGB ISC 61966-2.1. Esse é o perfil de cores mais universais quando a gente tem coisas relacionadas ao monitor, ao meio digital, ok? Então é sempre bom a gente trabalhar com escalas universais. Ou você pode estar utilizando a escala sRGB ou Adobe 1998. Hoje em dia é mais padrão você utilizar o sRGB, que é o padrão principalmente para dispositivos intermediários como tablets e mobile, ok? A segunda opção é o CMYK, ou seja, o RGB para a gente estar trabalhando as cores digitais e o CMYK, cores impressas meio físico, ok? Então o que a gente vai selecionar aqui? A gente vai utilizar o Coated Frog 39, ISO 12647. Esse é o padrão mais universal que a gente está tendo aqui, principalmente no Brasil, em termos de gráfica. Existem gráficas que trabalham com padrões diferentes, como hexacromia, que já trabalha outros padrões, mas o Frogger 39 é o padrão que a gente vai utilizar aqui e que geralmente as gráficas brasileiras mais utilizam desde a década de 80, ok? E aqui é quando a gente refere ao ganho, né, relacionado a essa conversão. A gente vai trabalhar com dot gain de 10%, ou seja, o nosso ganho de ponto de 10%, tanto no Spot como no Gray, ok? E no Color Management Policies nós vamos colocar Convert to Working RGB, ok? Convert to Working RGB e a Grayscale a gente coloca Convert to Working RGB, Convert to Working Gray, ok? O que isso vai fazer? Toda vez que a gente estiver trabalhando com um profile de cor, dependendo da identificação do nosso preset, que a gente estiver utilizando naquele arquivo, ele automaticamente vai converter aquele profile de cor para nós, ok? Adobe ACE, Relative Color Metric, ok? Use Black Point Compensation, pode marcar essas opções aqui tudo, não precisa colocar um Ask to Open, ok? E a gente vai vir aqui e vai dar um Save, ok? Quando a gente der um Save, ele vai salvar numa raiz padrão, que é o Adobe Color Settings, que está dentro da pasta Roaming, dentro da ppdata, ok? E é aqui que a gente vai salvar o nosso Color Settings, que é o .csf, ok? Então a gente vai colocar aqui cores universais, beleza? Só vou dar OK e ele vai perguntar para a gente fazer um comment, né? Para a gente deixar uma descrição, ou seja, cores universais dos projetos. Só vou colocar aqui CMYK e RGB, beleza? Só vou deixar aqui para que a gente compreenda e vou vir aqui e dar um OK. E OK novamente, ele salvou meu preset de cor. Agora o que eu faço? Eu vou vir aqui no meu Bridge, abrir o meu Bridge aqui, eu estou usando a versão CC, mas você pode estar utilizando a versão que você queira. Vou vir em Edit e aqui eu vou ter uma opção chamada Color Settings. Vou clicar no Color Settings, ou seja, Ctrl Shift K, e aqui eu vou ter uma opção para exportar a minha escala de cor com base naquela que eu criei. E olha aqui as minhas cores universais. Quando eu selecionar essas cores universais, eu vou vir aqui, ó, e vou dar um Apply.
e automaticamente ele vai aplicar isso aos meus softwares da Adobe, trazendo esse conceito do profile que a gente criou no universo cross-plataforma. Ou seja, ele vai aplicar aquele profile de cor para todos os nossos softwares Adobe que tem suporte ao Bridge, ok? E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui no meu Illustrator e vou abrir dois arquivos. Vou abrir o vetor digital e o vetor impresso. Vou dar um Open, ok? Bem tranquilo. Ó, e ele automaticamente pergunta para mim, dá um continue, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tô com o meu vetor impressão, que eu vou mostrar para vocês como a gente vai exportar para impressão, e eu tô com o meu vetor digital para mostrar para vocês como a gente vai exportar para o meio digital. Primeira coisa que a gente vai vir é aqui no Edit, no Illustrator ou no InDesign, no software que você estiver trabalhando, e eu vou vir aqui na opção Color Settings. O importante é a gente estar trabalhando aqui com o nosso preset de cores universais. Percebam que automaticamente ele foi aplicado aqui no meu Illustrator, porque quando eu inseri ele no Bridge e dei um Apply, ele foi a nível universal dos softwares da Adobe que você tem instalado. Então ele aplicou o nosso Working Space do RGB, o CMYK, e automaticamente ele vai converter aqui o nosso Profile, nosso Management Policy, ou seja, toda vez que ele abrir o nosso software, ele vai converter automaticamente aquele arquivo, dependendo da escala que ele foi trabalhado. Eu vou dar um OK, e agora eu vou vir aqui em Edit e vou vir aqui na opção Assign Profile. E dentro dessa opção, eu tenho aqui o meu workflow. Percebam que aqui eu estou trabalhando no padrão RGB, porque eu quero trabalhar para o meio digital. Então, ele automaticamente reconhece o meu profile sRGB e SC6196-2.1. Ok? Agora no meio impresso aqui que a gente tem o vetor impressão, percebam que ele está no CMYK, e a hora que a gente vem em Edit e a gente vem aqui em Assign Profile, automaticamente ele converteu para o Frogra 39, que é o padrão que a gente vai utilizar para impressão, ok? Bem tranquilo, bem legal, bastante simples, nada de dor de cabeça. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou exportar primeiro o vetor impressão para vocês verem as configurações universais, e depois eu exporto o vetor para o meio digital, para a gente gerar um PDF para o meio digital e o outro PDF para o meio impresso, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui em File, eu vou vir em Save As. Geralmente isso pode variar, em alguns pode ser Export, outros Save As. Na versão CC você vai trabalhar no Save As, acho que até a versão CS5 é o Save As também. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui PDF, Adobe PDF.pdf, e vou dar um salvar. Automaticamente ele vai gerar essa janela para mim e eu vou selecionar a opção Illustrator Default, ou seja, eu vou customizar todo o meu preset aqui com base no Illustrator Default. A primeira coisa que eu vou selecionar então é High Quality Print, ou seja, eu quero a maior definição relacionada à escala de impressão. Percebam que não é justamente a gente pegar o Illustrator Default e dar um save no PDF e falar pronto, é isso. Não. Primeira coisa que eu vou selecionar, eu quero que o meu arquivo esteja aberto para o usuário lá da gráfica na hora de imprimir? Não, eu quero que ele fique fechado, então eu vou tirar a capacidade de edição desse arquivo. Eu quero dar um embed em page thumbnails, ou seja, mostrar na lateral as imagens para a gente poder navegar? Não, isso geralmente a gente utiliza mais para a web. Como o nosso objetivo aqui é o meio impresso, não tem necessidade. E Optimize for Fast Web View também não tem necessidade neste caso, ok? Eu vou estar trabalhando aqui com a compatibilidade do Acrobat 5, ou seja, diferente em relação a Leonardo, por que não usar o 8? Em relação a isso, é porque quanto menor a versão, geralmente mais atualizado é, no caso, a versão do arquivo, ou seja, mais compatibilidade você tem à medida que você coloca uma versão reduzida aqui. Então vou utilizar o Acrobat 5 e o Standard eu vou colocar a opção PDF X1A 2001, ok? Então eu já baseei meu Adobe Preset em High Quality Print, já coloquei meu Standard em PDF X1A e coloquei a compatibilidade em Acrobat 4. Agora em relação à compressão, percebam que a gente está trabalhando aqui com duas coisas. A gente pode ter os lines por inch quando a gente estiver trabalhando com meio impresso, e a gente pode ter os pontos por polegada, ok? Que é o PPI, Points per Inch, ok? Então o que acontece? Primeira coisa, Bcubit Downsampling Tool. Isso vai fazer com que a nossa imagem ela tenha um aspecto mais suavizado em relação aos PPIs. Então a gente vai colocar uma compressão JPEG e a qualidade máxima, né? Eu quero uma qualidade máxima em termos de impressão. Lembrando que a gente tem aquela conversão. Lembra que quando a gente trabalha com meio impresso, a gente vai trabalhar com 300 ppi e no meio digital a gente vai trabalhar com 72, é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Para imagens grayscale, ou seja, mais em tons monocromáticos, mais em tons de cinza, as escalas bitmap, ok?
e as escalas monocromáticas a gente vai trabalhar em 1200 e as escalas bitmap a gente vai trabalhar com 300, ok? Na verdade, aqui a gente pode jogar 300 também, no caso das monocromáticas, ok? 300 e 450 ppi, bem tranquilo, não? E aqui essa opção é extremamente importante, já que seu arquivo vai ficar fechado e você não quer abrir ele, é interessante a termos de redução de peso e incorporação de fonte você converter o seu texto para pontos, né, pontos e linhas, ou seja, ele vai converter o seu texto de fato para um vetor e ele não vai se tornar editável. Bem tranquilo, não? E quando a gente fala então sobre questão de sangria, de marca, percebam que no meu arquivo eu tenho aqui uma sangria delimitada. Eu tenho uma margem de segurança, né? Só que aqui no caso é um elemento que não tem tanta eficácia a margem de segurança, que aqui eu quero um vetor totalizado, não me importei muito com isso. Mas é importante você pensar na sua margem de segurança e na sua sangria. O seu arquivo tem que sangrar, ou seja, ele tem que ir até a área vermelha. Porque essa área da linha preta é onde justamente irá o corte e essa parte vai ser filetada, ok? Então, ao Printers Marks, eu vou marcar a parte Trim Marks, Registration Marks, Color Bars, não tem necessidade, e Page Information. Ele vai trazer uma breve informação de cor na hora que você salvar o seu PDF, ok? E o Roman Trim Marks 0.25, aqui eu vou jogar 5 mm de offset e eu vou usar os Document Bleed Settings. Ou seja, quando eu criei esse arquivo, eu pré-defini que eu queria ele em CMYK, 300 ppi e 2 mm de sangria, que é geralmente um padrão que a gente trabalha. Mas isso pode variar de arquivo para arquivo, então é importante você consultar o pessoal da gráfica ou simplesmente ver o padrão do seu projeto, ok? Então, bem tranquilo, Marks and Bleeds, Output. O que nós vamos fazer? Automaticamente, por inserirmos o perfil de cor, ele já converte para nós a destinação e o output dele, ok? Então, olha lá, Froga 39, Convert to Destination Preserve Numbers. Ou seja, mesmo que você não tenha uma alteração brusca quando você olhar o arquivo RGB e o arquivo CMYK, mas por trás dele a parte binária está especificada em CMYK e por trás do RGB a parte binária especificada em RGB. E isso é muito doido, pessoal. Advanced, nós vamos colocar High Resolution, Custom e vamos habilitar essas opções. Convert all textual outlines, convert all structural outlines, anti-alias rasters. O que isso faz aqui? Ele faz com que a sua imagem, os seus textos, as suas curvas, as suas bordas se tornem mais suaves, ok? E a gente deixa o padrão de 1200 de resolution e 300 de mesh para gradientes, ok? Vamos dar um ok e a gente vai vir em Security e aqui não tem necessidade porque é só a partir do PDF 5 e 6 que ele vai dar essa opção de você colocar, por exemplo, questões de segurança relacionadas a password para poder abrir seu arquivo. Em Summary, nós vamos colocar a opção. No Summary, ele vai justamente dar para você todas as predefinições que você colocou anteriormente e alguns alertas aqui que você tem que tomar cuidado. A primeira coisa que eu vou fazer então na compatibilidade, como nós tínhamos habilitado o 4 lá, é interessante a gente jogar um 5 aqui, porque automaticamente ele já vai remover alguns erros relacionados a, por exemplo, questões de opacidade, que ele vai ter um suporte melhor em 5. Então eu sempre gosto de trabalhar no 5 no PDF 1.4, ok? E aqui ele vai falar para nós que ainda está especificado alguns sistemas de cores, né? Porque aqui no Output nós temos a nossa destinação de conversão. Algumas escalas não têm presets pré-definidos, então ele dá aquela mensagem. O importante é você deixar o Color Conversion no nível Convert to Destination e o Destination no Document CMYK Coated Froga 39, ok? Então, bem tranquilo, aqui você vê todas as configurações gerais do seu arquivo. Olha só, eu quero aqui um Textmark 0.25 PT, eu quero um Color tal, eu quero um Advanced de 100%, eu quero aqui o meu Color Bitmap Images em 300, ok? Bem tranquilo. E agora a gente vai simplesmente dar um Save PDF. Automaticamente ele gerou o meu PDF e olha para mim, prestem atenção na qualidade que a gente tem dessa exportação. A gente tem as nossas marcas aqui, tá vendo? A gente tem aqui a nossa área justamente onde vai ser sangrado o nosso arquivo. Se eu jogar aqui em 100%, olha só, olha que perfeição essas cores, a gente consegue ter uma definição de cor muito boa, um contraste bacana, a gente não tem uma perca em relação à qualidade das imagens, né, dos vetores de fato, e a gente consegue visualizar aqui bem tranquilo a marca de corte onde vai ser realizado, ok? Então esse é o processo de exportação que a gente faz no caso das cores CMYK. E o que é legal disso? A gente pode vir aqui
eu vou dar lá um salvar novamente. Deixa eu só fechar o arquivo, porque senão ele não permite. Vou vir aqui Save As, PDF, salvar. Vou dar um Replace e ele vai trazer aqui para mim. O que eu fiz? Eu criei aqui, ó, um preset. Então toda vez que você salvar, você vem nessa lateral, você criou o seu preset, você customizou ele e dá um nome para o seu preset e salva. Automaticamente, toda vez que eu quero um preset para impressão, eu venho aqui e seleciono preset impressão ao invés de ter que configurar tudo novamente. E aí ele já deixa aquilo salvo para mim e eu torno o processo muito mais sustentável, muito mais ágil. Inclusive você pode exportar isso depois para outros softwares, ok? Então beleza, pessoal, a gente viu então como exportar um PDF para impressão, né, de uma maneira bem sustentável, e agora a gente vai ver para o meio digital. Percebam que a primeira coisa que a gente visualiza aqui nesse arquivo é que a gente não vai ter sangria, a gente não vai sangrar no meio digital, mas ele já está configurado aqui também. Então eu vou vir aqui em File, Save As, e vou dar aqui a opção PDF, ok? Vou vir em Salvar e automaticamente ele vai abrir a minha caixa de diálogo. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar a opção Smallest File Size. E ele vai deixar as minhas opções tudo em baixa. Mas isso a gente faz justamente para poder configurar depois e deixar isso da melhor maneira possível. E o que eu vou colocar? Eu vou colocar o Acrobat 5, PDF 1.4, ok? E aqui eu vou vir em Compression e eu vou colocar Image Quality, eu vou colocar em máximo. Vou dar o Image Quality em máximo. E vou dar uma compressão em CCIT Group 4, ok? Bem tranquilo. Já no meio digital, a gente vai trabalhar com 72 dpi, ppi. Por quê? A gente tem 72 pontos por polegada. Automaticamente ele faz a conversão aqui para imagens abaixo de 108 ppi, ok? O que é interessante é você deixar em automático o JPEG para você ter uma qualidade melhor de imagem e a opção de Maximum. Ou seja, se você colocar em High, você provavelmente vai ter uma qualidade excelente, mas o máximo é para justamente aquelas pessoas que trabalham com fotografia e querem uma imagem, uma definição na imagem espetacular. Então é importante habilitar essa opção, ok? Marks and Bleeds a gente não tem, porque a gente vai trabalhar no meio digital. E aqui, ó, olha tanto que é legal você trabalhar no Bridge, olha tanto que fica sustentável o processo e bem estruturado. Automaticamente ele identificou a destinação para mim, o Color Conversion, e incluiu para mim dentro do Destination Profiles, ok? O Advanced 100%, Security, nós não vamos colocar nada, e o Sumar automaticamente ele deu aqui para mim todas as configurações que nós colocamos. De novo, ficar atento aos alertas. Ele especificou que eu não tenho nenhum tipo de fonte embedada no meu arquivo, ou seja, como eu não tenho nenhuma fonte na minha imagem, ele vai dar um alerta e vai falar assim, ó, você selecionou que você quer converter texto para linha, né, para ponto, pronto e curva. Só que automaticamente eu não tenho nenhum texto aqui, então ele vai me dar essa notificação que não tem nenhuma fonte embedada, então não vai existir essa necessidade de converter para texto ou curva. Só existem justamente os vetores e as cores. E ele fala aquela coisa também que eu expliquei para vocês sobre as cores, né? Alguns presets de cor em não estar definidos dentro daqueles outros sistemas, ok? Mas isso é comum. O importante é você estar tomando cuidado com os tipos de erros relacionados à sua exportação. Então, automaticamente vou dar um Save PDF e ele vai me perguntar, ó, você não quer preservar a edição, a capacidade de edição desse arquivo? Não, meu amigo, eu quero mandar fechado para a gráfica, porque eu não quero editar nada lá, ok? Não quero que ele mexa no meu arquivo, quero mandar o arquivo fechado. Então eu vou dar um ok e automaticamente ele gera aí para mim o meu vetor digital, ok? E olha que bacana, olha as cores, tanto que está preservado em relação ao meu arquivo, né? Tanto que a gente tem uma definição de cor bacana, olha só. A gente não tem nenhuma serialização em relação aos vetores e nosso vetor está perfeito para o meio digital, para ser enviado com arquivo para o cliente, para uma gráfica, seja para algum contrato, às vezes você quer montar um arquivo personalizado, então você pode fazer tudo isso. Uma coisa legal também, que é uma dica, muita gente me pergunta, Leonardo, às vezes eu vejo meu vetor serrilhado, eu não consigo ter uma definição boa. Isso pode estar muito relacionado ao seu preset aqui, ó. Quando você clica fora do seu palco, você vai ter aqui Document Setup, e você vai ter uma opção aqui chamada Preset. E aqui você pode marcar a High Resolution. E aqui você vai ter uma pré-definição melhor em relação ao seu workflow aqui do seu objeto de trabalho, ok? Então,
Muito importante pensar nisso. Aqui você pode trabalhar o seu grid colors, mas isso fica mais para uma outra aula. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, como exportar arquivos de fato de maneira sustentável, né? Como eu posso fechar meu arquivo de maneira sustentável. Se você perdeu alguma parte dessa aula, volta aí, marca o tempo, anota. É muito importante, esse processo vai ser parte da sua vida o tempo todo. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem